A graça e a paz do Senhor Jesus, aos amados e amadas que estão nos acompanhando. Estamos no nosso momento Eis-me Aqui e dando continuidade ao nosso tema, né, que é oração. A respeito da oração. Nós vamos ainda, o Senhor tem ministrado em meu coração para a gente permanecer nesses mesmos versículos, tá? Do capítulo 6, versículos 5 e 6. Eu confesso que eu não estou surpreendida com o que o Senhor tem revelado, sabe, nesses versículos. Em Mateus 6, versículos 5 e 6 nos diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. No episódio anterior, nós havíamos comentado a respeito da extensão dessa oração, que não era para a gente estar com o pensamento assim, essa extensão a nível de imensidão, de que vai crescendo, mas uma extensão invertida, em que ela vai apontando para a gente, por esse aposento, e até chegar nesse aposento, a casa-corpo, em que o nosso movimento, né, a questão do raciocínio, do entendimento, esse movimento de compreender o que esse Deus está falando conosco acerca do que seja essa extensão invertida, onde essa oração, primeiro, isso gera em mim um movimento, e esse movimento é gerado primeiramente em mim, indivíduo. E hoje nós vamos estar conversando sobre a questão partindo do princípio, né, que a oração, ela é uma conversa com Deus, e nessa conversa eu faço declarações por meio de palavras ou no meu pensamento. Então a gente hoje conversa sobre o sentido disso, sobre o significado disso, este movimento que Deus está gerando em nós e nós nele. E esse movimento que Deus gera em nós e a gente está gerando nele porque a gente está procurando por ele, para conversar com ele, isso eu posso entender como espiritualidade. Não vou falar aqui das correntes, tá? Mas existem duas correntes, né? A dicotomia e a tricotomia. A dicotomia é o corpo e alma, e a tricotomia corpo, alma e espírito. O corpo, essa natureza física, a nossa alma, a alma vivente, o fôlego da vida, e esse espírito que é do Senhor, essa espiritualidade. Então, quando eu me converso com esse Deus, quando eu procuro por esse Deus, ele faz esse movimento em mim de gerar o quê? A espiritualidade. E o que eu enxergo nesses versículos? Essa espiritualidade, ela precisa ter um sentido, um significado, para que não venha cair em si mesma, né? Senão ela gera um vazio, um certo vazio. Porque quando o Senhor, Jesus fala aqui dos hipócritas, ele vai comparando, mas ele diz pra gente, para quando orar, entrar no aposento e fechar a porta, e que esse Deus que vê em oculto, ele há de nos recompensar. Eu lembro de uma situação ainda na minha infância, que eu estava na sala de aula, né, logo nos primeiros anos iniciais da alfabetização, em que a professora estava me ensinando o sentido assim, o sentido de reconhecer as sílabas e juntar e formar palavras. E toda criança tem o seu grau de dificuldade. E o insight ainda não havia chegado ainda para mim. Até que um dia eu cheguei e comecei a ler tudo.
né, juntando aquelas sílabas que não faziam sentido nenhum para mim, e aquelas sílabas se tornavam-se em palavras, e aquelas palavras foram fazendo sentido, se concretizando. Nossa, cadeira, cadeira, o que é uma cadeira? Entendeu? Estava fazendo sentido e significado. E depois, quando eu aprendi a juntar tudo, que eu comecei a ler tudo e fazendo significado para mim, de repente, essa mesma professora fala assim, vamos à separação silábica? Nossa, deu um nó na minha cabeça. Eu juntei tudo, aprendi tudo em sílaba, gerou um significado para mim e agora eu tinha que separar tudo. Por que eu tinha que separar e contar quantas sílabas tinham se aquilo não tinha um significado para mim? E aí eu fiquei pensativa. E quando eu me tornei professora dentro de uma sala de aula, que eu estava ensinando separação silábica para os meus alunos, eu falei assim, não posso gerar nesses alunos um vazio de sentido. Quando eu ensino para eles que eu tenho que juntar as sílabas e depois eu vou ter que conversar com eles que eu devo separar essas sílabas. Qual o propósito da separação silábica? Eu fiquei pensando. Ela tem um propósito, uma funcionalidade quando ela está dentro de um texto. Quando eu ensino a escrever, e aí eu sei que eu tenho que separar aquela palavra porque não cabe naquela linha e vai para a linha de baixo. Aí faz sentido a separação silábica. E aí eu comecei a ensinar a separação silábica para os meus alunos de uma forma diferente. Eu usava uma folha de papel, aquela folha de papel, eu cortava ao meio, eles ficavam com a metade da folha, né? Então subdividia e eu ditava as frases. E tinha momentos que eles tinham que separar. Foi uma trabalheira, foi muito difícil e eu não conseguia trabalhar com todos os meus alunos ao mesmo tempo, do que era a separação silábica com os dois R's. Olha, um R fica ali, o outro R na outra sílaba, né? Todas aquelas questões eu tive que trabalhar com o indivíduo, com cada um. Então, quando eu chegava para a minha diretora e ela perguntava assim, e aí, na reunião pedagógica, o que foi dado hoje? Separação silábica. Como assim? Você ficou o dia inteiro trabalhando separação silábica? Gastou todo esse tempo trabalhando separação? Só isso que você trabalhou com seus alunos hoje? Uma carga horária de 8 horas por dia? Não fazia sentido para ela, mas estava fazendo sentido para mim e para os meus alunos. Primeiro pela experiência que passei e para eles, para dar sentido e significado sobre o propósito daquilo. Quando eu olho para esse texto de Mateus 6, 5, versículo 6, em que Deus diz para mim, Cristo falando assim, quando orares, não seja como os hipócritas, como se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Um vazio em si mesmo. Uma busca vazia de sentido e de significado. E quando ele diz para mim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Olha o significado e o propósito do nosso relacionamento, da nossa conversa com Deus. Vamos procurar dar um sentido, um significado, propósito à nossa conversa com esse Cristo. Ela não pode se tornar um vazio em si mesma. Ela é carregada de significado. E detalhe, que o Senhor Cristo estava envolvido por uma multidão, porque lá no capítulo 5, versículo 1, diz que uma multidão estava seguindo esse Cristo. E se aproximaram dele os discípulos. E aí ele começa a falar, mas tu, ele procura o indivíduo ao modo. Entende esse insight? O insight que eu tive dentro da sala de aula, quando a professora me pede
para separar as sílabas de uma palavra que fazia sentido para mim, mas ela não me explicou a funcionalidade daquilo, que se tornou um vazio na minha cabeça muito grande. Eu não queria levar isso, eu agora no lugar de professora, levar isso para os meus alunos. Eu quis fazer um movimento, sim, de busca de sentido, busca de propósito, sobre aquele momento de compreender que a minha conversa com Deus, ela não pode se tornar um vazio em si mesma. Ela tem todo um significado, um significado onde, repara aí, hipócritas, eles já receberam, e o que eles queriam? Eles queriam ser vistos. E aí? Vistos para quê? Ego? E Cristo não. Aí vem a palavra de reconhecimento, Ele te recompensará, Ele te reconhece, porque Ele já conhece. Irmãos, eu estou chamando aqui para, juntamente comigo, a gente começar a enxergar o que Deus tem revelado nas Escrituras para a gente. Nós sabemos que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Eu sei que ao ler esses versículos aqui, eu não sabia quantas coisas o Senhor estava extraindo para extrair dentro de mim para que eu possa compartilhar com você hoje. Dê significado a esse momento a sós com Deus. Grande eterno Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos. Senhor, o Senhor tem revelado através da Tua palavra muitas coisas para cada um de nós. E que esses momentos, ó Pai, nós possamos perceber o significado e o propósito de falar contigo, que com certeza não é um vazio em si mesmo, mas é um preenchimento de um significado que gera vida, que gera um movimento, mas esse movimento primeiro é gerado em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.